Acabei de após a poda no pé de amora aqui, que vai produzir produção em vaso, é hora de fazer a adubação. Eu uso o um adubo líquido, caseiro, orgânico. Esse adubo aqui eu utilizei a casca de banana, porque ela contém o potássio para que ele venha a soltar folha novamente. E daqui 3 dias eu vou fazer uma adubação caseira também à base de cálcio, para que ele venha produzir frutos, para que ela possa produzir fruto, o pé de amora. Frutífera, qualquer coisa que você vai plantar em vaso, se você não tiver cuidado com ela, você acaba estragando. Não deve utilizar adubo químico, porque ele pode estragar a planta, em vez de ajudar na produção. Porque se não é em vaso, eu tivesse um espaço aqui, eu poderia usar o sulfato de amônio. Mas como não tem espaço para usar o sulfato de amônio, eu uso o adubo líquido. Isso aqui é a base de casca de banana. Eu pego 4 ou 5 cascas de banana, depende do tamanho da banana, e ponho para ferver em 1 litro de água. Deixando ferver, eu espero esfriar para que eu venha fazer a adubação com ela. Agora foi feita a primeira adubação. Daqui 3 dias eu vou fazer a adubação com cálcio, a base de cálcio, para que ela venha produzir. Porque eu quero a produção. Sempre ele produz muito, esse pé de amora. Ele é pequeno, porque eu sempre faço poda radical nele. Eu não quero ele grande, eu quero ele pequeno. Aqui eu estou utilizando um balde de tinta de 20 quilos. Depois eu vou passar ele para um vaso maior, onde eu vou pôr no lugar onde vai ficar mais naquele lugar. Se eu pôr em vaso assim um pouco maior, agora fica difícil para estar mudando de local. Pois assim que ele der essa carga que fiz a poda para que ele venha produzir, aí eu passarei para um vaso mais adequado. E além disso, eu vou levar ele para outra cidade. Então eu tenho que deixar ele pequeno, para que eu possa levar ele no porta-mala do carro. Não vou deixar ele crescer muito, por um desses motivos que ele não pode crescer muito. Quero deixar ele pequeno, para que eu vou transportar para onde vai ficar num local onde não vai mais ter mudança de local. Aqui está mais uma atualização do pé de amora que produz produção em vaso. Aqui está a atualização do pé de amora que produz em vaso. Fiz a poda radical dele recentemente, para ele manter mais ou menos o tamanho, para ele não crescer muito. E ele dá nasce novas folhas, e logo seguido
flores e frutos. Aqui está as folhas dele já começando. Já está começando a sair as novas folhagens dele. Está demorando um pouco mais do que o normal, porque aqui está fazendo muito frio. Aqui tem dia que está chegando a 10, até menos grau. 10, 9, até 8 graus já teve aqui esses dias. E isso atrapalha um pouco o desenvolvimento das folhas dele. Mas agora ele está desenvolvendo. E eu pus ele no local onde ele pega mais sol durante o dia, para que ajuda ele a se desenvolver mais rápido. Esse pé de amora já tem, acho que está completando 2 anos que eu fiz a muda e plantei no vaso. E foi muito rápido, ele começou a produção. Ele carrega bem, dá muitos frutos. E eu creio que dessa vez vai ser também igual. Estou esperando mais uns dias. Já era para ter feito a cobertura dele de adubação com cálcio. Cálcio orgânico também, mas eu fiz só adubação com potássio, para que ele incentiva ele a produzir as folhas mais rápido, mas para ele logo ele receber o cálcio, porque eu não gosto de pôr tudo de uma vez para não forçar ele demais, porque ele tem menos raízes do que o normal. A raiz dele é menos do que se ele tivesse diretamente plantio na terra. Então tem que ser com muito cuidado. E para quem gosta de frutífera em vaso, tem intenção de plantar alguma frutífera em vaso, você tem que gostar de estar cuidando. Porque quando na época que não está chovendo, fora de época de chuva, você tem que molhar todos os dias, para que ele não venha a se danificar. A amora é bem resistente, mas tem que ser bem molhado sempre, todos os dias, quando não é época de chuva. E você tem que estar pondo os nutrientes também conforme é preciso, inclusive assim, pondo terra fertilizada, não com adubo químico. Não utiliza adubo químico. Não é bom utilizar adubo químico em frutífera que está sendo cultivada em vasos. Vocês podem ver aí, ó. Você já é folha dele nascendo. Que mais folha nascendo. Aí mais folhas. E normalmente nasce folha assim, e normalmente às vezes aparecem algumas flores para frutificar. Mas quando ele vem as frutas mesmo é na época que faz a adubação com cálcio. Eu faço tudo orgânico, tanto potássio como cálcio. E às vezes eu utilizo esterco de galinha, que eu tenho algumas aves aqui. A gente faz esterco de galinha também. Faz uma compotagem de esterco de galinha com folhas, para que ajude na adubação orgânica. Pois aqui está esse pé de amora. E logo em breve ele vai dar folhas, já estará com mais folhas e dará frutos também. Eu creio que a partir do dia 15 agora de agosto ele já vai estar produzindo frutos. Depois da produção do fruto começa a nascer, leva cerca de 20 a 25 dias no máximo para que eles venham a madurar. Não madura igual, são desiguais. Então por enquanto é só sobre a atualização desse pé de amora que está produzindo em vaso. Esse pé de amora, pessoal, a gente vai mudar a gente vai para outra cidade, vai para Goiânia, nós vamos levar ele. Minha esposa, ela gosta muito desse pé de amora, portanto não vamos deixar ele aqui. Por ele estar no vaso, a gente não quer pôr ele no chão, ele tem que ficar perto da gente para cuidar dele, porque ele depende de muito cuidado para que a gente não venha perder ele. E depois na próxima poda que eu vou fazer dele, eu vou tirar algumas mudas e fazer algumas mudas dele, não muitas, fazer outras mudas dele,
para que a gente sempre tem um ou dois pezinhos desse no vaso. A gente vai passar, chegando em Goiânia, a gente vai passar ele diretamente pro vaso, um vaso adequadamente. A gente não vai levar só ele para Goiânia, vai levar outras plantas também. Levar mudas, lá a gente põe tudo nos vasos ou planta direto no chão. Exemplo, aqui está pé de hortelã, de cebolinha, tudo que vai levar para Goiânia. Não vai deixar eles aqui, vão levar. Que é tudo no vaso, então tem que ser junto com os donos. Aqui está o moranguinho, a gente vai levar. Os que estão no vaso a gente vai levar também, porque não pode ficar longe do dono, planta em vaso, tem que ser bem cuidado pelo dono. Aqui nós vamos levar todos, vai acompanhar, sempre acompanha a gente, esses aqui. Valeu. Aqui está a atualização do pé de amora que produz em vaso. Fiz a poda radical dele recentemente, para ele manter mais ou menos o tamanho, para ele não crescer muito. E ele dá nasce novas folhas e logo seguido flores e frutos. Aqui está as folhas dele já está começando a sair as novas folhagens dele. Está demorando um pouco mais do que o normal, porque aqui está fazendo muito frio. Aqui tem dia que está chegando a 10, até menos grau, 10, 9, até 8 graus já teve aqui esses dias. E isso atrapalha um pouco o desenvolvimento das folhas dele. Mas agora ele está desenvolvendo e eu pus ele no local onde ele pega mais sol durante o dia, para que ajuda ele a se desenvolver mais rápido. Esse pé de amora já tem, acho que está completando 2 anos que eu fiz a muda e plantei no vaso. E foi muito rápido, ele começou a produção. Ele carrega bem, dá muitos frutos. E eu creio que dessa vez vai ser também igual. Estou esperando mais uns dias. Já era para ter feito a cobertura dele de adubação com cálcio. Cálcio orgânico também, mas eu fiz só adubação com potássio, para que ele incentiva ele a produzir as folhas mais rápido, mas para ele logo ele receber o cálcio. Porque eu não gosto de pôr tudo de uma vez para não forçar ele demais, porque ele tem menos raízes do que o normal. A raiz dele é menos do que se ele tivesse diretamente plantio na terra. Então tem que ser com muito cuidado. E para quem gosta de frutífera em vaso, tem intenção de plantar alguma frutífera em vaso, você tem que gostar de estar cuidando. Porque quando na época que não está chovendo, fora de época de chuva, você tem que molhar todos os dias, para que ele não venha a se danificar. A amora é bem resistente, mas tem que ser bem molhado sempre, todos os dias, quando não é época de chuva. E você tem que estar pondo os nutrientes também conforme é preciso, inclusive assim, pondo terra fertilizada, não com adubo químico. Não utiliza adubo químico, não é bom utilizar adubo químico em frutífera que está sendo cultivada em vasos. Vocês podem ver aí, ó. Você já é folha dele nascendo, que mais folha nascendo, aí mais folhas. E normalmente nasce folha assim, e normalmente às vezes aparecem algumas flores para frutificar. Mas quando ele vem as frutas mesmo é na época que faz a adubação com cálcio. Eu faço tudo orgânico, tanto potássio como cálcio. E às vezes eu utilizo esterco de galinha, que eu tenho algumas aves aqui.
A gente faz esterco de galinha também. Faz uma compotagem de esterco de galinha com folhas, para que ajude na adubação orgânica. Pois aqui está esse pé de amora. E logo em breve ele vai dar folhas. Já estará com mais folhas e dará frutos também. Eu creio que a partir do dia 15 agora de agosto ele já vai estar produzindo frutos. Depois da produção do fruto começa a nascer. Leva cerca de 20 a 25 dias no máximo para que eles venham a madurar. Não madura igual, são desiguais. Então por enquanto é só sobre a atualização desse pé de amora que está produzindo em vaso. Esse pé de amora, pessoal, a gente vai mudar para... A gente vai para outra cidade, vai para Goiânia, nós vamos levar ele. Minha esposa, ela gosta muito desse pé de amora. Portanto, não vamos deixar ele aqui. Por ele estar no vaso, a gente não quer pôr ele no chão. Ele tem que ficar perto da gente para cuidar dele. Porque ele depende de muito cuidado para que a gente não venha perder ele. E depois, na próxima poda que eu vou fazer dele, eu vou tirar algumas mudas e fazer algumas mudas dele. Não muitas. Fazer outras mudas dele. Para que a gente sempre tem um ou dois pezinhos desse no vaso. A gente vai passar dia chegando em Goiânia, a gente vai passar ele diretamente pro vaso. Um vaso adequadamente. A gente não vai levar só ele para Goiânia, vai levar outras plantas também. Levar mudas, lá a gente põe tudo nos vasos ou planta direto no chão. Exemplo, aqui está pé de hortelã, de cebolinha, tudo que vai levar para Goiânia. Não vai deixar eles aqui, vão levar. Que é tudo no vaso, então tem que ser junto com os donos. Aqui está o moranguinho. A gente vai levar. Os que estão no vaso a gente vai levar. Também, porque não pode ficar longe do dono, planta em vaso. Tem que ser bem cuidado pelo dono. Aqui nós vamos levar todos. Vai acompanhar, sempre acompanha a gente. Esses aqui. Valeu. Pode ver que já tem fruto maduro. Tem uns que tá bom de tirar para pôr para madurar. E esse aqui é plantado no vaso. Olha lá para vocês verem, ó. Tronco, olha lá o vaso no pé. E vai o tronco dele. Essa tábua aqui tá só para não ficar aí ocupando espaço. Não precisa de amarrar ele. Aí está ele. Os frutos deles. Teve uma época dessa aqui, eu creio que no 2025, ele quebrou quase todo devido a uma chuva de vento que deu aqui. Vocês podem ver os galhos antigos dele. Aí, ó, quebrou galhos. Ali, quebrou ali, foi cortado porque ele estava quebrado. Olá, pessoal. Mais um vídeo aqui do pé de amora. Hoje é o dia de eu colocar o cálcio, para que ele venha produzir mais, uma carga maior. Ele já está começando a colocar as frutas. Aí, ó. Que já são as frutas após a poda. E já começou a soltar as folhas e as frutas. É muito rápido quando a poda é bem feita. Aqui, ó, aqui também nesse galho está soltando frutas. Esse aqui também já está pondo frutas. Esse aqui, ó, que está com mais intensidade é esse. Esse aí e o vizinho, o lado dele aqui. Então agora eu vou botar um cálcio nele, no pé, para que ele venha para aumentar a produção de frutos. Inclusive eu deixei atrasar uns dias, era para ter posto já feito esse procedimento. Só que eu atrasei um pouco. Esse aqui, esse cálcio para eles, isso aqui é feito organicamente. Ele é o casca de ovo feita com traturado no... Utilizei no liquidificador para fazer o pó da casca de ovo.
Aqui ele vai intensificar mais a produção, porque ele é um cálcio muito bom para ajudar na produção de frutos. As folhas eu já fiz adubação assim que eu fiz a poda. Fiz adubação dele para poder ele produzir para as folhas, para ajudar nas folhas. Que é feito com potássio. E a casca de ovo, esse aqui é o cálcio feito com casca de ovo, ele é tudo orgânico. Eu não utilizo nada química aqui nessas plantas. Que tá ele aqui, eu creio que daqui alguns dias ele já vai estar com a carga total. Creio que mais uns 15, 20 dias ele vai estar com a carga total, porque é muito rápido quando a gente põe o cálcio, ele desenvolve bem rápido as frutas. E a amora, ela não dá flor para depois dar fruta, ela já solta a fruta, estão vendo? A fruta e as flores já vêm por fora na fruta. Ela não depende de polinização para ela sobreviver. As próprias frutas soltam, ou melhor dizendo, na própria fruta está a flor e já é incluso de macho e fêmea as flores, para que a polinização seja feita automaticamente. E aqui está o desenvolvimento dele. Ele até me surpreendeu, ele começou a produzir fruta mesmo antes do cálcio. É a época, né? Tá chegando a época de todas as frutíferas começar a produzir. E aí ele já tem esse incentivo, mas agora com o cálcio vai ajudar a segurar mais frutas e produzir mais também. Aqui está o cálcio, que é feito à base de casca de ovo. Esse ovo que você usa no dia a dia aí, frita, faz bolo. A gente costuma ir guardando para fazer o cálcio com ele. Pois então é isso. Depois tem mais vídeo para atualização do pé de amora. E depois, daqui uns dias eu vou fazer um vídeo ensinando como faz a muda, sistema de enraizamento, ó, quase não sai enraizamento. E o plantio e cultivo dela, poda e tudo. Beleza? Até a próxima. Beleza, pessoal? Aqui está os pés de pepino, que já está num vídeo anterior. São poucos, não são muitos. Vou colocar cálcio neles, porque ele já está quase começando. Está praticamente querendo soltar as flores. Aí, ó, como já está. Eu vou fazer uma adubação com cálcio aqui também, a base de casca de ovo. Que nas coisas orgânicas a gente sempre utiliza isso. A gente não usa química nessas coisas aqui. Aqui estou fazendo a adubação para incentivar a produção dele de frutos. Para incentivar que ele venha a produzir fruto. Ele é rápido, produção rápida. E vou ajudar ele mais um pouco para que venha segurar as cargas também, porque o cálcio ajuda não só para incentivar a produção, mas para segurar também a produção. Portanto, é necessário que qualquer planta é necessário que haja fosfato e cálcio para elas. É necessário zinco também. Mas essa terra aqui é muito... Ela já contém muito zinco, nem pode utilizar o zinco nela. Então, necessário dela é utilizar só cálcio e o fosfato, para que ela venha a dar frutos às plantas.
E essas plantas aqui só mesmo para o consumo. Tudo orgânico para a gente possa consumir. Ali está os pés de quiabo. Ainda não está no ponto de colocar cálcio neles, porque se pôr um cálcio aí agora, eles vão começar a produzir muito novo. E não é bom para a planta fazer isso. Aqui está os pés de couve, também não utilizo cálcio. Isso aqui é só fosfato e uma adubação com a base de esterco. Aqui está o pé de chuchu. Vou botar cálcio também nele. Vou colocar um pouco de cálcio para que ele comece. Ele está querendo florar também, que ele já começa a segurar as frutas que virão, para ajudar na produção dele também. Ele está soltando bastante galha nele, soltando muito cipó. Cipó é que dá a sustentação e é onde produz os frutos. Pois então é isso. Até o próximo vídeo. Quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixe o like, pode compartilhar os vídeos. Tudo tem opção para compartilhar. E se você queira fazer uma hortinha caseira orgânica, pode entrar em contato através de comentários aí, que eu vou estar passando a dica para vocês. Valeu então, obrigado pelo apoio a todos. Até mais, até o próximo vídeo. Olá pessoal, mais um vídeo aqui do pé de amora. Hoje é o dia de eu colocar o cálcio para que ele venha produzir mais, uma carga maior. Ele já está começando a colocar as frutas aí, ó. Essas já são as frutas após a poda. E já começou a soltar as folhas e as frutas. É muito rápido quando a poda é bem feita. Aqui também nesse galho está soltando frutas. Esse aqui também já está pondo frutas. Esse aqui, ó, que está com mais intensidade é esse. Esse aí e o vizinho, o lado dele aqui. Então agora eu vou botar um cálcio nele, no pé, para que ele venha para aumentar a produção de frutos. Inclusive eu deixei atrasar uns dias, era para ter posto já feito esse procedimento. Só que eu atrasei um pouco. Esse aqui, esse cálcio para eles, isso aqui é feito organicamente. Ele é o casca de ovo feita com traturado no, utilizei no liquidificador para fazer o pó da casca de ovo. Aqui ele vai intensificar mais a produção, porque ele é um cálcio muito bom para ajudar na produção de frutos. As folhas eu já fiz adubação assim que eu fiz a poda. Fiz a adubação dele para poder ele produzir para as folhas, para ajudar nas folhas, que é feito com potássio. E a casca de ovo, esse aqui é o cálcio feito com casca de ovo, ele é tudo orgânico. Eu não utilizo nada química aqui nessas plantas. Aqui tá ele aqui, eu creio que daqui alguns dias ele já vai estar com a carga total. Creio que mais uns 15, 20 dias ele vai estar com a carga total, porque é muito rápido quando a gente põe o cálcio, ele desenvolve bem rápido as frutas. E a amora, ela não dá flor para depois dar a fruta, ela já solta a fruta, estão vendo? A fruta e as flores já vêm por fora na fruta. Ela não depende de polinização para ela sobreviver. As próprias frutas soltam, ou melhor dizendo, na própria fruta está a flor
e já é incluso de macho e fêmea as flores, para que a polinização seja feita automaticamente. E aqui está o desenvolvimento dele. Ele até me surpreendeu, ele começou a produzir fruta mesmo antes do cálcio. É a época, né? Tá chegando a época de todas as frutíferas começar a produzir. E aí ele já tem esse incentivo, mas agora com o cálcio vai ajudar a segurar mais frutas e produzir mais também. Aqui está o cálcio, que é feito na base de casca de ovo. Esse ovo que você usa no dia a dia aí, frita, faz bolo. A gente costuma ir guardando para fazer o cálcio com ele. Pois então é isso. Depois tem mais vídeo para atualização do pé de amora. E depois, daqui uns dias, eu vou fazer um vídeo ensinando como faz a muda, sistema de enraizamento, ó, quase não sai enraizamento, e o plantio e cultivo dela, poda e tudo. Beleza? Até a próxima. Beleza, pessoal? Aqui está os pés de pepino, que já está num vídeo anterior. São poucos, não são muitos. Vou colocar cálcio neles, porque ele já está quase começando. Está praticamente querendo soltar as flores. Aí, ó, como já está. Eu vou fazer uma adubação com cálcio aqui também, a base de casca de ovo. Que nas coisas orgânicas a gente sempre utiliza isso. A gente não usa química nessas coisas aqui. Aqui estou fazendo a adubação para incentivar a produção dele de frutos. Para incentivar que ele venha a produzir fruto. Ele é rápido, produção rápida. E vou ajudar ele mais um pouco para que venha segurar as cargas também, porque o cálcio ajuda não só para incentivar a produção, mas para segurar também a produção. Portanto, é necessário que qualquer planta é necessário que haja fosfato e cálcio para elas. É necessário zinco também. Mas essa terra aqui é muito... ela já contém muito zinco, nem pode utilizar o zinco nela. Ela é... então, o necessário dela é utilizar só cálcio e o fosfato, para que ela venha a dar frutos às plantas. E essas plantas aqui só mesmo para o consumo. Tudo orgânico para a gente possa consumir. Ali está os pés de quiabo. Ainda não está no ponto de colocar cálcio neles, porque se pôr um cálcio aí agora, eles vão começar a produzir muito novo. E não é bom para a planta fazer isso. Aqui está os pés de couve, também não utilizo cálcio. Isso aqui é só fosfato e uma adubação com a base de esterco. Aqui está o pé de chuchu. Vou botar cálcio também nele. Vou colocar um pouco de cálcio, para que ele comece a... já está querendo florar também, que ele já começa a segurar as frutas que virão, para ajudar na produção dele também. Ele tá soltando bastante galha nele, soltando muito cipó. Cipó é que dá a sustentação e aonde produz os frutos. Pois então é isso. Até o próximo vídeo. Quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixe o like, pode compartilhar os vídeos. Tudo tem opção para compartilhar.
E se você queira fazer uma hortinha caseira orgânica, pode entrar em contato através de comentários aí que eu vou estar passando a dica para vocês. Valeu então, obrigado pelo apoio a todos. Até mais, até o próximo vídeo. Aí pessoal, fazendo um vídeo aqui desse meu pezinho de amora, que já está produzindo no vaso. Conforme eu falo, não é um vaso, é um balde de tinta daqueles de 18 quilos que eu estou usando. Ele estava em um outro, eu tirei e passei para esse, que o outro estava bem podre, apodrecendo. O objetivo de eu estar pondo ele nos baldes é para fazer uma experiência, para quando o modelo do balde plantar, fazer a muda é um desafio. Fazer ela produzir no vaso é outro desafio. E o terceiro desafio é mudar ela de vaso e ela continuar com um crescimento adequado, com a sua produção adequada, sem prejudicar em nada ela, o pé de amora. E como vocês veem, a folha dele está bem forte, os frutos que estão produzindo, os frutos estão novinhos, está bem carregados, os galhos estão todos carregados e bem desenvolvidos os frutos, que ela é uma amora, não é gigante mesmo, mas também não é muito pequena, ela é um porte, digamos assim, um porte médio, as frutas dele. E esse pé de amora, eu trato ele com todo cuidado. E eu já tenho falado, mas vou continuar falando. Ele não tem química nenhuma. Não utilizo química alguma nele. Ele é adubação à base de casca de banana, que é o potássio. Folhas que eu costumo fazer a compotagem, coloco. Ele nunca precisou de defensivo, por causa de alguma praga atacar as folhas nem fruto dele, porque eles são resistentes a isso. E também o cálcio dele, eu só uso todas as plantas minhas, todos que a gente planta, a gente só usa o cálcio, a casca de ovo traturada no liquidificador. A gente não usa química nenhuma nessas plantas. O objetivo é uma produção orgânica, e a qual essa produção orgânica se produza bons frutos sem precisar de química, sem precisar de usar química alguma. Algumas vezes a gente tentamos, em outras não, e na amora ela não precisa disso. A amora é uma das frutas que eu descobri e consegui ela produzir muito bem. Ela adapta bem em vaso. Não é qualquer uma, tem umas qualidades que não. Tem umas qualidades que ela precisa de crescer. Mas eu vou fazendo a experiência aí, vou fazer mais a experiência com algumas, para ver se até essas que dependem de crescimento, eu vou fazer ela produzir em porte pequeno. Isso aqui eu fiz, essa muda, fiz o sistema estaquia para fazer essa produção. E essas frutas desse pé de amora, ele produz constantemente. Acaba uma carga, faço a poda, faço nova adubação. Primeiramente eu faço com a casca de banana, faço depois que ela começa a desenvolver, a só produzir as folhas, eu faço com a casca de ovo para que ela venha produzir os frutos. Portanto, ela é só produção orgânica. E ela tem reagido muito bem a essa adubação que tenho feito. Eu não lembro bem a época que eu fiz essa muda. Ela era bem fina quando eu fiz ela. Eu peguei uma galha mais ou menos desse porte aqui, ó, onde eu estou segurado.
Aí para vocês verem já como tá o tronco dela. Ela já tem um tempo. Eu não lembro se ela tá fazendo 3 ou... Não, ela é 2 ou 3 anos. Não é mais de 3 que eu plantei. Tinha outras que era da turma dela. Essas outras eu passei para frente, só fiquei com essa. Tá bom, obrigado a todos que estiveram. Ô pessoal, quero mostrar agora os pés de pepino, que é a plantação orgânica. A gente botou um sistema para eles ficar no alto e subindo. Conforme vai crescendo, a gente vai amarrando para ele não quebrar as galhas. E assim as frutas não ter contato no solo. Os frutos ser produzido independente de precisar de encostar no solo. A gente faz isso para ter um controle de espaço e também de uma produção de um fruto melhor. Aqui também são todos orgânicos, não tem nada de química. Aqui ele já tem frutos, como vocês podem ver. Já tem alguns pés que tem frutos. Ele atrasou um pouco aqui devido ao frio aqui no local. Ali ó, os frutos deles, olha lá, mais frutos. Deixa eu ver se os pezinhos tem. Esse aqui tá começando ainda. Tem outros pés que tem fruta lá, tá lá no meio, então não vou abrir muito para não estragar. Não estragar o pé. Estragando o cipó deles vai atrapalhar ele se desenvolver. Deixa eu mostrar aqui essa outra turma daqui, desse lado. Essa turma aqui também já tem alguns frutos. Olha lá, bem pequeno, mas já tem. E eles plantaram tudo num dia só, mas sempre alguns adianta mais que os outros. Aqui estão eles. Então eles são produção, dá trabalho, mas a gente quer fazer experiência com a produção dele. Até inclusive a gente não plantou mais porque a gente vai mudar de cidade e a gente não vai plantar mais aqui. Deixar algumas aí que são plantas mais caducas, a gente não vai levar. Inclusive esses pepinos também é impossível. Praticamente eu vou levar daqui só uma amora que eu tenho plantado no vaso. As outras é impossível de levar. Porque a gente não vai levar mudança, vai levar só as coisas de uso pessoal. A gente não vai levar as coisas de cozinha, nem jogo de quarto, nem sala. Vai levar só as vasilhas, roupa de cama e nossas roupas. E as nossas aves também. Elas também vão. Aí, as aves. Inclusive esses dias a gente não estava aqui e elas fizeram, não sei como, elas saíram e elas comeram tudo que estava plantado aqui. Só não deu tempo delas comer, delas estragar os pés de pepino. A amora não tem jeito, porque para ir lá tinha que passar outra barreira, outra tela. Mas elas estiveram aqui e fizeram um estrago aqui nas outras plantas. Pé de couve elas comeram, deu todos aí. Só sobrou um pouco aí no chão. Essas aqui porque elas não comem, alecrim, babosa, essas coisas que elas não comem. Até o pé de chuchu elas conseguiram alcançar ele e dar uma estragada nele. Mas gente que tem aves, a gente sabe que elas começam a fazer bagunça, elas ficam querendo, às vezes um verde, elas não enjoam de comer coisas verdes. A gente joga folha de couve para ela, tem esse pé de couve já grande, a gente joga para elas. Põe para elas aí, elas comem, mas elas gostam muito. Então a oportunidade que tem de elas chegar nas plantas, elas vão chegando e comendo tudo mesmo. Então valeu pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Aqui está o pé de jabuticaba. Ele deu jabuticaba, está quase acabando já. Aí como tá, mas ele já está vindo com outra carga. Vocês podem ver que tem frutas pequenas e flores, abrindo as flores. Ele não produziu muito, que bem no dia que as flores abriram,
choveu, e quando chove automaticamente ele não vinga as flores, porque a chuva leva o pólen das flores embora. Aqui o pé de cajá com os frutos, inclusive tem muitos madurando. Isso aqui a gente usa muito para fazer suco. E também o consumo dele maduro. Ele produz muito esse pé de cajá, para ver as pencas como estão. Ele é produzido, ele também está produzindo no vaso. Mas eu estive olhando os vasos, já estão passando, a raiz dele já está na terra, tocando direto na terra. Pé de romã. O romã ela é plantado direto na terra. Até de podar os galhos. Antes da gente estar indo daqui, eu vou fazer essa poda para não entrar no quintal do vizinho. Pé de romã. Depois a gente vai estar vindo por aqui, minha esposa tem que vir aqui sempre. A gente vai estar vindo aqui e vou estar acompanhando como que ele está se desenvolvendo. Pois então, esse é o pé de amora. Obrigado a todos por estar seguindo o canal. Obrigado a todos os seguidores do canal. Pé de amora agora, depois que as frutas madurar, eu vou estar tirando as mudas dele. Vou fazer uma porção de muda dele da próxima vez agora. Eu creio que daqui uns 45 a 50 dias já tirou as frutas todas. Eu vou estar fazendo as mudas, tirando os galhos dele. Aí pessoal, fazendo um vídeo aqui desse meu pezinho de amora, que já está produzindo no vaso. Conforme eu falo, não é um vaso, é um balde de tinta daqueles de 18 quilos que eu estou usando. Ele estava em um outro, eu tirei e passei para esse, que o outro estava bem podre, apodrecendo. O objetivo de eu estar pondo ele nos baldes é para fazer uma experiência, para quando mudar ele do balde, plantar. Fazer a muda é um desafio. Fazer ela produzir no vaso é outro desafio. E o terceiro desafio é mudar ela de vaso e ela continuar com um crescimento adequado, com a sua produção adequada, sem prejudicar em nada ela, o pé de amora. E como vocês veem, a folha dele está bem forte, os frutos que estão produzindo, os frutos estão novinhos, está bem carregado, os galhos estão todos carregados e bem desenvolvidos os frutos, que ela é uma amora, não é gigante mesmo, mas também não é muito pequena, ela é um porte, digamos assim, um porte médio, as frutas dele. E esse pé de amora, eu trato ele com todo cuidado. E eu já tenho falado, mas vou continuar falando. Ele não tem química nenhuma. Não utilizo química alguma nele. Ele é adubação à base de casca de banana, que é o potássio. Folhas que eu costumo fazer a compotagem, coloco. Ele nunca precisou de defensivo, por causa de alguma praga atacar as folhas nem fruto dele, porque eles são resistentes a isso. E também o cálcio dele, eu só uso todas as plantas minhas, todos que a gente planta, a gente só usa o cálcio, a casca de ovo traturada no liquidificador. A gente não usa química nenhuma nessas plantas. O objetivo é uma produção orgânica, e a qual essa produção orgânica se produza bons frutos sem precisar de química, sem precisar de usar química alguma. Algumas vezes a gente tentamos, em outras não, e na amora ela não precisa disso. A amora
é uma das frutas que eu consegui, que eu descobri e consegui ela fazer, ela produzir muito bem. Ela é muito, adapta bem em vaso. Não é qualquer uma, tem umas qualidades que não. Tem umas qualidades que ela precisa de crescer. Mas eu vou fazendo a experiência aí, vou fazer mais a experiência com algumas, para ver se até essas que dependem de crescimento, eu vou fazer ela produzir em porte pequeno. Isso aqui eu fiz, essa muda, fiz o sistema estaquia para fazer essa produção. E essas frutas desse pé de amora, ele produz constantemente. Acaba uma carga, faço a poda, faço nova adubação. Primeiramente eu faço com a casca de banana, faço depois que ela começa a desenvolver, a só produzir as folhas, eu faço com a casca de ovo para que ela venha produzir os frutos. Portanto, ela é só produção orgânica e ela tem reagido muito bem a essa adubação que tenho feito. Eu não lembro bem a época que eu fiz essa muda. Ela era bem fina quando eu fiz ela. Eu peguei uma galha mais ou menos desse porte aqui, ó, onde eu tô segurado. Aí para vocês verem já como tá o tronco dela. Ela já tem um tempo. Eu não lembro se ela tá fazendo 3 ou... Não, ela é 2 ou 3 anos. Não é mais de 3 que eu plantei. Tinha outras que era da turma dela. Essas outras eu passei para frente, só fiquei com essa. Tá bom, obrigado a todos. Pois então, esse é o pé de amora. Obrigado a todos por estar seguindo o canal. Obrigado a todos os seguidores do canal. Pé de amora agora, depois que as frutas madurar, eu vou estar tirando umas mudas dele. Vou fazer uma porção de muda dele da próxima vez agora. Eu creio que daqui uns 45 a 50 dias já tirou as frutas todas. Onde eu vou estar fazendo as mudas, tirando os galhos dele. Aí pessoal, fazendo um vídeo aqui desse meu pezinho de amora, que já está produzindo no vaso. Conforme eu falo, não é um vaso, é um balde de tinta daqueles de 18 quilos que eu estou usando. Ele estava em um outro, eu tirei e passei para esse, que o outro estava bem podre, apodrecendo. O objetivo de eu estar pondo ele nos baldes é para fazer uma experiência, para quando mudar ele do balde, plantar. Fazer a muda é um desafio. Fazer ela produzir no vaso é outro desafio. E o terceiro desafio é mudar ela de vaso e ela continuar
Aí pessoal, fazendo um vídeo aqui desse meu pezinho de amora que já está produzindo no vaso. Conforme eu falo, não é um vaso, é um balde de tinta daqueles de 18 quilos que eu estou usando. Ele estava em um outro, eu tirei e passei para esse, que o outro estava bem podre, apodrecendo. O objetivo de eu estar pondo ele nos baldes é para fazer uma experiência, para quando mudando do balde plantar. Fazer a muda é um desafio, fazer ela produzir no vaso é outro desafio, e o terceiro desafio é mudar ela de vaso e ela continuar com um crescimento adequado, com a sua produção adequada, sem prejudicar em nada ela, o pé de amora. E como vocês vê, a folha dele tá bem forte, os frutos que estão produzindo, os frutos estão novinhos, tá bem carregados, os galhos estão todos carregados e bem desenvolvidos os frutos, que ela é uma amora, não é a gigante mesmo, mas também não é muito pequena, ela é um porte, digamos assim, um porte médio, as frutas dele. E esse pé de amora eu trato ele com todo cuidado, e eu já tenho falado, mas vou continuar falando. Ele não tem química nenhuma, não utilizo química alguma nele. Ele é adubação à base de casca de banana, que é o potássio, folhas que eu costumo fazer a compotagem, coloco. Ele nunca precisou de defensivo por causa de alguma praga atacar as folhas nem fruto dele, porque eles são resistentes a isso. E também o cálcio dele, eu só uso todas as plantas minhas, todos que a gente planta, a gente só usa o cálcio, a casca de ovo traturada no liquidificador. A gente não usa química nenhuma nessas plantas. O objetivo é uma produção orgânica, e a qual essa produção orgânica se produza bons frutos sem precisar de química, sem precisar de usar química alguma. Algumas vezes a gente tentamos, em outras não, e na amora ela não precisa disso. A amora é uma das frutas que eu descobri e consegui ela produzir muito bem. Ela adapta bem em vaso. Não é qualquer uma, tem umas qualidades que não. Tem umas qualidades que ela precisa de crescer. Mas eu vou fazendo a experiência aí, vou fazer mais a experiência com algumas, para ver se até essas que dependem de crescimento, eu vou fazer ela produzir em porte pequeno. Isso aqui eu fiz, essa muda, fiz o sistema estaquia para fazer essa produção. E essas frutas desse pé de amora, ele produz constantemente. Acaba uma carga, faço a poda, faço nova adubação. Primeiramente eu faço com a casca de banana, faço depois que ela começa a desenvolver, a só produzir as folhas, eu faço com a casca de ovo para que ela venha produzir os frutos. Portanto, ela é só produção orgânica, e ela tem reagido muito bem a essa adubação que tenho feito. Eu não lembro bem a época que eu fiz essa muda. Ela era bem fina quando eu fiz ela. Eu peguei uma galha mais ou menos desse porte aqui, ó, onde eu tô segurado. Aí para vocês verem já como tá o tronco dela. Ela já tem um tempo. Eu não lembro se ela tá fazendo 3 ou... Não, ela é 2 ou 3 anos. Não é mais de 3 que eu plantei. Tinha outras que era da turma dela,
Essas outras eu passei para frente, só fiquei com essa. Tá bom, obrigado a todos. Pois então, esse é o pé de amora. Obrigado a todos por estar seguindo o canal. Obrigado a todos os seguidores do canal. Pé de amora agora, depois dessa que as frutas madurar, eu vou estar tirando as mudas dele. Vou fazer uma porção de muda dele da próxima vez agora. Eu creio que daqui uns 45 a 50 dias já tirou as frutas todas. Onde eu vou estar fazendo as mudas, tirando os galhos dele. Pois então, esse é o pé de amora. Obrigado a todos por estar seguindo o canal. Obrigado a todos os seguidores do canal. Pé de amora agora, depois dessa que as frutas madurar, eu vou estar tirando as mudas dele. Vou fazer uma porção de muda dele da próxima vez agora. Eu creio que daqui uns 45 a 50 dias já tirou as frutas todas. Onde eu vou estar fazendo as mudas, tirando os galhos dele. Aí pessoal, fazendo um vídeo aqui desse meu pezinho de amora, que já está produzindo no vaso. Conforme eu falo, não é um vaso, é um balde de tinta daqueles de 18 quilos que eu estou usando. Ele estava em um outro, eu tirei e passei para esse, que o outro estava bem podre, apodrecendo. O objetivo de eu estar pondo ele nos baldes é para fazer uma experiência, para quando mudar ele do balde, plantar. Fazer a muda é um desafio. Fazer ela produzir no vaso é outro desafio. E o terceiro desafio é mudar ela de vaso e ela continuar com um crescimento adequado, com a sua produção adequada, sem prejudicar em nada ela, o pé de amora. E como vocês veem, a folha dele está bem forte. Os frutos que estão produzindo, os frutos estão novinhos, está bem carregado, os galhos estão todos carregados e bem desenvolvidos os frutos, que ela é uma amora, não é gigante mesmo, mas também não é muito pequena, ela é um porte, digamos assim, um porte médio, as frutas dele. E esse pé de amora, eu trato ele com todo cuidado. E eu já tenho falado, mas vou continuar falando. Ele não tem química nenhuma. Não utilizo química alguma nele. Ele é adubação à base de casca de banana, que é o potássio. Folhas que eu faço, eu costumo fazer a compotagem, coloco. Ele nunca precisou de defensivo por causa de alguma praga atacar as folhas nem fruto dele, porque eles são resistentes a isso. E também o cálcio dele, eu só uso todas as plantas minhas, todos que a gente planta, a gente só usa o cálcio, a casca de ovo triturada no liquidificador. A gente não usa química nenhuma nessas plantas. O objetivo é uma produção orgânica, e a qual essa produção orgânica se produza bons frutos sem precisar de química, sem precisar de usar química alguma. Algumas vezes a gente tentamos, em outras não. E na amora ela não precisa disso. A amora é uma das frutas que eu consegui, que eu descobri e consegui ela produzir muito bem. Ela adapta bem em vaso. Não é qualquer uma, tem umas qualidades que não. Tem umas qualidades que ela precisa de crescer. Mas eu vou fazendo a experiência aí, vou fazer mais a experiência com algumas, para ver se até essas que dependem de crescimento, eu vou fazer ela produzir em porte pequeno. Isso aqui eu fiz, essa muda, fiz o sistema estaquia para fazer essa produção. E elas
E essas frutas desse pé de amora, ele produz constantemente. Acaba uma carga, faço a poda, faço nova adubação. Primeiramente eu faço com a casca de banana, faço depois que ela começa a desenvolver, a só produzir as folhas, eu faço com a casca de ovo para que ela venha produzir os frutos. Portanto, ela é só produção orgânica e ela tem reagido muito bem a essa adubação que tenho feito. Eu não lembro bem a época que eu fiz essa muda. Ela era bem fina quando eu fiz ela. Eu peguei uma galha mais ou menos desse porte aqui, ó, onde eu tô segurado. Aí para vocês verem já como tá o tronco dela. Ela já tem um tempo. Eu não lembro se ela tá fazendo 3 ou... Não, ela é 2 ou 3 anos. Não é mais de 3 que eu plantei. Tinha outras que era da turma dela. Essas outras eu passei para frente, só fiquei com essa. Tá bom, obrigado a todos. Pois então, esse é o pé de amora. Obrigado a todos por estar seguindo o canal. Obrigado a todos os seguidores do canal. Pé de amora agora, depois que as frutas madurar, eu vou estar tirando umas mudas dele. Vou fazer uma porção de muda dele da próxima vez agora. Eu creio que daqui uns 45 a 50 dias já tirou as frutas todas. Onde eu vou estar fazendo as mudas, tirando os galhos dele. Pois então, esse é o pé de amora. Obrigado a todos por estar seguindo o canal. Obrigado a todos os seguidores do canal. Pé de amora agora, depois que as frutas madurar, eu vou estar tirando umas mudas dele. Vou fazer uma porção de muda dele da próxima vez agora. Eu creio que daqui uns 45 a 50 dias já tirou as frutas todas. Onde eu vou estar fazendo as mudas, tirando os galhos dele. Ô pessoal, quero mostrar agora os pés de pepino, que é a plantação orgânica. A gente botou um sistema para eles ficar no alto e subindo. Conforme vai crescendo, a gente vai amarrando para ele não quebrar as galhas. E assim as frutas não ter contato no solo. Os frutos ser produzido independente de precisar de encostar no solo. A gente faz isso para ter um controle de espaço e também de uma produção de um fruto melhor. Aqui também são todos orgânicos, não tem nada de química. Aqui ele já tem frutos, como vocês podem ver. Já tem alguns pés que tem frutos. Ele atrasou um pouco aqui devido ao frio aqui no local. Ali, ó, os frutos deles. Olha lá, mais frutos. Deixa eu ver se os pezinhos tem. Esse aqui tá começando ainda. Tem outros pés que tem fruta lá. Tá lá no meio, então não vou abrir muito para não estragar. Não estragar o pé. Estragando o cipó deles vai atrapalhar ele se desenvolver. Deixa eu mostrar aqui. Essa outra turma daqui, desse lado. Essa turma aqui também já tem alguns frutos. Olha lá, bem pequeno, mas já tem. Eles plantaram tudo num dia só, mas sempre alguns adianta mais que os outros. Aqui estão eles. Então eles são produção, dá trabalho, mas a gente quer fazer experiência com a produção dele. Até inclusive a gente não plantou mais porque a gente vai mudar de cidade e a gente não vai plantar mais aqui. Deixar algumas aí que são plantas mais caducas, a gente não vai levar. Inclusive esses pepinos também é impossível. Praticamente eu vou levar daqui só uma amora que eu tenho plantado no vaso. As outras é impossível de levar, porque a gente não vai levar mudança, vai levar só as coisas de uso pessoal. A gente não vai levar
as coisas de cozinha, nem jogo de quarto, nem sala. Vai levar só as vasilhas, roupa de cama e nossas roupas. E as nossas aves também. Elas também vão. Aí, as aves. Inclusive, esses dias a gente não estava aqui e elas fizeram, não sei como, elas saíram e elas comeram tudo que estava plantado aqui. Só não deu tempo delas comer, delas estragar os pés de pepino. A Amora não tem jeito, porque para ir lá tinha que passar outra barreira, outra tela. Mas elas estiveram aqui e fizeram um estrago aqui nas outras plantas. Pé de couve elas comeram, deu todos aí. Só sobrou um pouco aí no chão. Essas aqui porque elas não comem, alecrim, babosa, essas coisas que elas não comem. Até o pé de chuchu elas conseguiram alcançar ele e dar uma estragada nele. Mas gente que tem aves, a gente sabe que elas são, começa a fazer bagunça, elas ficam querendo, às vezes um verde, elas não enjoam de comer coisas verdes. A gente joga folha de couve para ela, tem esse pé de couve já grande, a gente joga para elas, põe para elas aí, elas comem, mas elas gostam muito. Então a oportunidade que tem de elas chegar nas plantas, elas vão chegando e comendo tudo mesmo. Então valeu pessoal, até o próximo vídeo, obrigado a todos. Aqui está o pé de jabuticaba. Ele deu jabuticaba, tá quase acabando já. Aí como tá, mas ele já tá vindo com outra carga. Vocês podem ver que tem frutas pequenas e flores, abrindo as flores. Ele não produziu muito, que bem no dia que as flores abriram, choveu, e quando chove automaticamente ele não vinga as flores, porque a chuva leva o pólen das flores embora. Aqui o pé de cajá com os frutos, inclusive tem muitos madurando. Isso aqui a gente usa muito para fazer suco. E também o consumo dele maduro. Ele produz muito esse pé de cajá para ver as pencas como estão. Ele é produzido, ele também está produzindo no vaso. Mas eu estive olhando os vasos, já estão passando, a raiz dele já está. A raiz dele já está na terra, tocando direto na terra. Pé de romã. O romã ela tá plantado direto na terra. Até de podar os galhos. Antes da gente estar indo daqui, eu vou fazer essa poda para não entrar no quintal do vizinho. Pé de romã. Depois a gente vai estar vindo por aqui, minha esposa tem que vir aqui sempre. A gente vai estar vindo aqui e vou estar acompanhando como que ele está se desenvolvendo.